câmera. É hora de brilhar, é sua. É isso. Vambora então. 3, 2, 1 e... Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à estreia do Happy Hour BP, o programa do BP Money focado aqui em você, aqui na Faria Lima, do Condado, ou de qualquer outro lugar do Brasil, que pega a sua cervejinha aí, seu vinho, sua cachaça, sei lá o que, sua água, seu refrigerante e gosta de conversar sobre o mercado. Aqui a gente vai receber os maiores nomes do mercado, os maiores especialistas do mercado, para a gente poder desmistificar um pouco sobre assuntos polêmicos do mercado, né, sobre assuntos complexos do mercado, como uma boa cerveja, um bom amendoim, um copo americano raiz aqui, igual todo boteco bom faz, né? Hoje eu vou receber o grande Antônio Carlos Samad, né, que é da Axia Invest, né, que é sócio da Axia Invest aqui, e vai falar um pouco sobre mesa proprietária. Mas antes, deixa eu fazer aqui, eu posso fazer o jabá, meu editor? Perfeitamente. Então, vou fazer o jabá aqui da Cerveja Praia, que é a cerveja do Condado aqui, tá certo? Então, muito obrigado pela Cerveja Praia, que mandou aí pra gente, tá certo? Aí as cervejinhas aqui pro nosso Happy Hour. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro programa de estreia aqui do Happy Hour BP. Que honra recebê-lo. Pô, que honra, digo eu. Primeiro convidado de um programa aí com garbo e elegância da BP Money, pô. Perfeitamente. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo que nos assiste. Um salve aí. Um brinde, não? Um cheers aí pra galera. Brinde, vamos não? fazer um brindezinho. Vamos fazer um brindezinho aqui pra galera. Assiste, olha lá, ó. Fiquem com Perfeitamente. vontade, então, né? Então abra a sua aí. abra a sua, né? Pra assistir, tomar uma com a gente aqui, pra ficar no mesmo ambiente. Perfeitamente. Mas legal, puta satisfação. Pô, cara, tô feliz da vida. Convite, cara. Feliz da vida de ter recebido aqui você, né, cara? Eu falo que isso aqui é o sonho de qualquer apresentador, né? Poder beber cerveja e falar de mercado, isso aqui pra mim é fantástico, até porque é o clima da Faria Lima, né? Quando a gente fala ideia dos bares. é fazer um podcast de como é o nosso happy hour mesmo. Exato, né? Exatamente, Enfim, exatamente. Aqui pra quem não é de São Paulo, né, não é aqui da Faria Lima, enfim, do Condado, isso acontece muito toda quinta-feira. Quintas-feiras são os dias do happy hour aqui na Faria Lima. Então, se você passa nos bares, desde o bar mais chiquérrimo até o bar mais ali de esquina, ali o bar raiz mesmo, que é o que a gente gosta, tá todo mundo ali sentado, seja com seu coletinho, seja com sua jaqueta, seu blazer, enfim, falando de mercado, falando de ações, falando de tudo que tá rolando no mercado, e até mesmo futebol, Copa Stanley, sei lá, tudo. Ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, né? Então a gente vai falar de tudo aqui também. É pra você que tá em casa se sentir também num happy hour fatídico, não, verídico. Não? Boa. É isso aí, verídico, perfeitamente. Bom, Antônio, vamos começar então do zero, cara. O que é mesa proprietária? A gente estava falando sobre a Axia Invest. Você já viu no meu programa lá no BP, né? Lá no Fechando o Pregão, foi bem bacana. Mas, cara, o que é mesa proprietária a partir de tudo? Cara, legal. Bom, no Brasil ainda é um conceito muito novo, né? A gente trouxe esse conceito de países com economias mais desenvolvidas. Então, se você pegar a Europa, Estados Unidos principalmente, que é a economia mais desenvolvida do mundo, a gente tem cerca de 10 mil mesas proprietárias, para não falar nada. Então, basicamente, o que faz uma mesa proprietária? Uma mesa proprietária nada mais é do que uma empresa que distribui parte do seu capital para os traders que fazem parte dessa mesa operar. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente ainda é realmente, estamos engateando nesse sentido, mas aqui no Brasil a gente tem mesa proprietária, 100% das poucas mesas que nós temos hoje, 100% delas ainda são mesas de renda variável. Ou seja, a gente basicamente contrata traders para operar no mercado de renda variável, ações ou mercados futuros, na maioria das vezes. A gente oferece uma parte do capital e splita e faz a divisão do resultado desse trader que ele é lucrativo. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu não gosto de ficar falando muito dos Estados Unidos, é que nesse caso é uma referência mesmo. É importante. Então, lá nos Estados Unidos, dentro dessa infinidade de mesas que nós temos, o mercado deles é tão mais maduro que os caras têm mesa proprietária que opera renda fixa. Os caras passam o dia tradando CDB, título público. É algo ainda dificílimo, não? É algo ainda inimaginável, né? O nosso mercado secundário de renda fixa hoje ainda é incipiente. Imagina você ter liquidez para fazer trade em cima de taxa de CDB, de título público. Então, é uma realidade ainda muito distante, mas obviamente o nosso mercado amadurecendo, a gente pretende chegar nesse nível. Então, a nossa mesa começou em 2017, aí falando mais particularmente do nosso negócio, a gente começou em 2017 como uma mesa exclusivamente de bolsa, de B3. Hoje a gente já opera já temos 5 frentes diferentes para os nossos traders operarem, né? Então a gente opera mercado de ações da B3, mercados futuros, dólar de índice, basicamente, ou mini dólar, mini índice. Lançamos há 2 meses atrás a mesa de criptomoedas. Eu sei que eu adoro. Eu sei que você é um fã desse mercado. Eu, assim como sou santista, também sou sofredor de cripto. Você gosta de sofrer, pelo Eu gosto mas vamos de sofrer, em frente. É complicado. Então a gente tem criptomoedas, temos o mercado de ações americanas, né? Então as giant caps de tecnologia, tal, que a galera curte também, e às vezes não tem acesso diretamente, porque você tem que fazer um câmbio,
abrir uma conta lá fora. Através da nossa mesa proprietária, a galera já consegue operar. Uhum. E de índices internacionais. Então, as 10 principais bolsas do mundo, as 3 americanas, né, Dow Jones, Nasdaq e S&P, CAC de Paris, FTSE de Londres, Nikkei de Tóquio, enfim, as 10 principais do mundo, a gente também consegue já dar acesso para os nossos traders operarem aqui do Brasil com uma conta operando de casa, na verdade, né? Uhum. Nossos traders hoje, 99% operam remotamente. Uhum. E assim nós vamos. Mas a mesa proprietária é isso, né? Então, para a galera entender, é uma empresa que financia traders para operar o nosso próprio capital e os remunera de acordo com o resultado que eles dão para a nossa mesa. Mas aí, vem cá, agora eu tô com um monte de pergunta agora sobre Bora lá. mesa Bora lá. proprietária. Quanto mais demorar, mais a gente vai tomando uma Não, aqui, enfim. tem aqui um monte de cerveja aqui da praia, tem amendoinzão aqui, a gente Boa, gosta boa. de ser raiz aqui, Antônio. Mas, vem cá, essa grana que o trader vai operar, é a grana da Axia ou é a grana de um investidor, de um cliente que vai colocar lá? Não, é 100% da empresa, da Axia Invest. Tá. E aí... Porque é aquela história, né? Como o negócio ele é muito novo, Uhum. a gente não pode fazer uma captação de recursos de terceiros tal para investir num negócio que eles não conhecem, na verdade. Uhum. Obviamente, o negócio, de repente, sendo mais conhecido, sendo regulamentado, que a gente ainda é legal até tocar nesse assunto, as nossas mesas aqui proprietárias não são regulamentadas pela CVM. Por quê? Cara, porque não existia até então. Entendi. Né? A gente está trazendo um modelo que existe, que é muito comum no meio, Uhum. e não é regulamentada. O primeiro grande motivo é porque a gente não faz captação de recursos de terceiros. Se a gente fizesse captação de recursos de terceiros, muito provavelmente a gente teria que se regulamentar de alguma forma, como um fundo ou algo do tipo, para sofrer essa regulamentação. No nosso caso, não. A gente opera 100% do capital próprio, né? De uma sociedade, obviamente, fechada, um grupo de amigos, a gente se cotizou, montou a empresa. E como o capital é 100% nosso, a gente não precisa realmente prestar contas para investidor e nem para a CVM por enquanto, porque a regulamentação não existe. Então, ou seja, o seu dinheiro, você opera o que você quiser. Se você quiser colocar 100% do seu patrimônio em criptomoedas, legal, parabéns, seja feliz. Uhum. No nosso caso, a gente pegou o patrimônio da empresa e coloca, obviamente, uma fatia, né? Então, cada trader que opera o nosso capital, ele tem acesso a uma parcela desse capital. Uhum. A sua conta já é parametrizada logo na entrada, ele tem limite de perda diária, limite de perda global, quantidade máxima de lotes para operar, enfim. Uhum. Então a gente parametrizou dentro do que a gente acha que é o ideal. Eu opero já no mercado há 23 anos, Uhum. comecei a operar em 99. Então tudo que eu aprendi durante esse tempo e acho que é realmente o facilitador, né, o que abrevia talvez o resultado, digamos assim, cara, a gente parametrizou de uma forma mais adequada possível para que os traders tenham sucesso operando nosso capital também. Para a gente é bom, porque diversifica, pulveriza o risco em vários operadores diferentes também. O ideal é que no final do mês ou no final do ano, esse bolo todo aí, essa miscelânea de gente operando a nossa conta, dê algo melhor do que o CDI, por exemplo. Né? Perfeito. A ideia é essa daí. Mas agora, cara, pô, esse assunto é muito legal. Vamos lá. Primeira coisa, como é que você seleciona o trader que vai operar lá pela Axia? Qual que é o filtro? Quantos traders tem hoje na Axia? É muito? Cara, a gente, aprovados já, operando, a gente já tem mais de 3 mil traders. 3 mil? Inimaginável, né? Haja fatia para distribuir pra galera, hein? Cara, a gente começou, como todo começo é difícil, né? Uhum. Então, eu lembro do primeiro trader aprovado, né? A gente tinha muito mais gente trabalhando na empresa do que trader até então. Isso aí foi que ano? 2017. 2017, vocês 2017. A gente Tá. começou em 2017. Então, o primeiro trader, pô, foi uma festa, né? Provamos o primeiro trader, já vai ter alguém operando o nosso capital, pô, aquela puta festa, uma comemoração. E começou de uma forma realmente muito pequena. E confesso que a gente não tinha essa pretensão de repente, ter 3 mil traders operando na nossa mesa. Tá. A gente imaginava algo menor a princípio, só que em 2020, com a chegada da pandemia, Rafael, deu uma mudada completamente no nosso negócio. Porque o pessoal ficou em casa? Cara, o emprego formal sumiu, ninguém podia sair para trabalhar mais, né? Todo mundo trancado em casa, fica em casa. Não vamos entrar na questão política. Uhum. Mas, enfim, foi uma situação que o brasileiro realmente não podia sair para trabalhar. E aquele cara, de repente, imagina você com tempo ocioso dentro de casa, né? Sem meio que saber o que fazer. Galera, tudo de baixo astral, farol baixo, não sei o quê. A gente percebendo esse movimento, a gente deu uma desburocratizada também nos nossos processos, porque até então a galera precisava assinar o contrato fisicamente, ir na nossa empresa, a gente fazia alguma reunião com a galera antes, os caras iam operar na nossa mesa física lá do escritório. A gente não tem como atender 3 mil pessoas num escritório, por maior que seja. Claro. Né? Acho que não existe uma mesa. Fisicamente Não existe, impossível. acho que no mundo, uma mesa física hoje com 3 mil pessoas. É inimaginável.
Então, com a chegada da pandemia, a princípio foi um susto, né? Pô, como é que a gente vai levar toda essa galera do escritório para operar cada um na sua casa? Enfim, aí grupo de tudo, Teams, tecnologia ajudou demais nisso, né? Uhum. Em 2 semanas a gente mais ou menos estruturou o nosso time para que a coisa continuasse acontecendo. Olá. Desburocratizamos esse processo, né? Porque não podia ter mais esse contato fisicamente. Então, porra, galera, a partir de agora, quem quiser fazer a nossa avaliação online, como sempre fez, né? Então, até voltando um pouquinho, a pessoa ela tem que fazer uma avaliação, né? Obviamente, antes de operar de capital. Então, ele tem tantos contratos para operar, tem um objetivo, uma meta que ele precisa atingir, e tem um limite de perda que ele não pode ter, porque senão ele é desclassificado. Uhum. A partir do momento, então, que o trader é aprovado, atingiu a meta, automaticamente a gente já vai mandar tudo por e-mail, ele vai digitalizar uma assinatura, manda por e-mail de volta, em 48 horas o trader vai estar com acesso para sair trabalhando. Nossa. Então, você que sabe operar de repente, não tem uma grana para operar você mesmo, tal, tá a fim de pegar um capital maior, cara, entre em contato com a gente, se passar pela avaliação, em 48 horas após a aprovação, tá empregado, né, em tese. Sim. E a galera não tinha muito o que fazer. Então, em 2020, realmente, a gente teve um boom aí, uma procura, aumentou pra caramba, a gente teve que aumentar a equipe, Uhum. e começamos a aprovar 5 pessoas todo dia, e depois 10 pessoas todo Nossa. dia, e a procura aumentando, a gente crescendo o time, e chegou no tamanho que a gente está hoje aí, com mais de 3 mil traders já aprovados. 3.000 traders, cara. E aí, Cara, pô, tem muita pergunta. é que a pra tecnologia salva a gente, né? Porque para Uhum. você realmente conseguir acompanhar isso tudo na mão é humanamente impossível. saber. Claro. Então o software hoje já parametriza tudo isso, a gente está aqui conversando, Aham. e tem cara operando no mercado americano, por exemplo, que Entendi. roda 24 horas. Cripto, a gente está né? conversando e a galera... Cripto não inclusive. fecha, né? Exato. Cara, mas agora, vem cá, eu tô... Pô, É tudo muito novo, né? é muito novo. E, É muita assim, informação de uma pra vez só. pra quem gosta de mercado, eu acho que todo mundo que gosta de mercado é meio organizadinho com as coisas. Negócio gosta de entender as coisas numa caixinha, né? O gráficozinho bonitinho. E aí, cara, vem muita pergunta na minha cabeça sobre a organização desse negócio todo, porque são 3.000 traders. E O assim, desafio é organizar essa galera então, toda. exato. Tipo, qual Administrar tudo isso. como é que você consegue administrar esses 3.000 traders para, primeiro, eles terem um aproveitamento né, bom, né, para a Axia, ou seja, né, conseguir rebater o valor que vocês tinham antes, né, ou Sim. seja, para conseguir valorizar. Eles estão lá para dar lucro, né? Exato, eles estão ali para dar No lucro. final do mês o Em resultado tem que ser teoria, para dar positivo. lucro. Sim. Exato. Não, em teoria não, pelo amor de É, Deus. não, Na prática, inclusive. Não, Principalmente teoria na é prática. prática. Não, porque a gente sabe que tem muita coisa, por exemplo, né, a galera que acompanha a gente no BP sabe que tem algumas questões macroeconômicas que às vezes saem do nosso plumo. Não, né? total. E às vezes vem o Ibovespa caindo 2%, igual teve esses dias na semana, Não, mas pra- se Deus quiser, vai Para dar quem lucro. está nos assistindo, porque eu acho que a gente tem que fazer uma separação aqui importante para a galera que está assistindo a gente. Existe uma diferença muito grande entre investidor Uhum, e trader. uhum. Igual você falou, a bolsa caiu 2%, por exemplo. Cara, a gente ganha dinheiro, o cara caindo. A gente não pode. Medido, né? Exatamente, a gente não pode depender do mercado puxando para a gente ver resultado. Então, o trader tem conta para pagar todo mês. Se a bolsa realmente resolve entrar num ciclo de baixa aí de um ano, o trader não pode ficar só olhando. Eu tenho que saber negociar. Exatamente. Então, Uhum. cara, o trader ele não tem viés. Ele opera comprado ou vendido dependendo do cenário que se apresenta. Uhum. Eu, particularmente, eu acho muito mais fácil, inclusive, operar na queda. Porque você tem aquela história, né? A euforia, a depressão de quem está operando, Uhum. no medo, o cara ele vende as posições dele muito mais rápido do que quando ele está eufórico ele compra. Entendi. Pode ver, os movimentos, tem jargões de mercado aí, né? O mercado cai de elevador e sobe de escada, enfim. Sim. Porque existe realmente esse psicológico por trás do operador do medo da perda mesmo, né? Uhum. Então, quando você vê tudo ruindo, as pessoas correm para vender. Quando a coisa vem vindo bem, você não vê o pessoal comprando na mesma intensidade, sabe? Demora mais. É um sobe um pouquinho, realiza, sobe mais um pouquinho, a ação troca de mão, um vende pro outro já com pequeno lucro, outro compra de novo, vende pro próximo. Quando cai, é todo mundo vendendo. Uhum. Você vê que o book de comprador às vezes fica careca, fica liso. Os caras realmente não têm vontade de comprar. Perfeito. Então, quando você percebe de fato um movimento de baixa, obviamente você tem que ter experiência. Mas um movimento de baixa, para quem sabe operar, eu particularmente acho muito mais fácil de ganhar dinheiro. Porque Agora, tá todo mundo vendendo junto com você, né? Você tá indo muito a favor do movimento. mas aí não tem a lógica do operar vendido é arriscado por conta do... Pô, você pode subir 100%, pode cair Cara, infinito. pro investidor, sim. Uhum. Né? Agora, cara, pro trader cara, tá que acostumado. opera a curto prazo, Aham. cara, acho que 80% dos nossos traders operam só day trade. Entendi. Você não tem... De novo, né? Alguns mitos aí. É bom esse programa a gente bater esse papo. Tô falando. É bom para quebrar alguns Boa mitos. ideia, né, cara? Cara, Vamos ser.
Cara, a gente tem alguns paradigmas que a gente precisa quebrar. Uhum. E que só se quebra em mesa de bar. Sim, Esse é o exatamente, ponto, exatamente. entendeu? E depois de tomar uma meia dúzia, então quebra mais ainda. Que aí você explica Mas mais enquanto a fácil. gente está mais ou menos bom, né? Vamos Uhum. falar desse mito. Porra, tem um paradigma aí que os caras, porra, operar day trade é perigosíssimo. Aham. Cara, será? Tá. É perigoso, por exemplo, eu dormir líquido hoje, sei com o meu capital, por exemplo, zeradinho para amanhã, independente de abrir caindo ou subindo, eu ter o meu dinheiro lá para investir de novo, para operar de novo, melhor dizendo. Uhum. Porque é arriscado, de repente, a gente está próximo de uma eleição aí, cara, extremamente polarizada, tal. Não vou Sim. entrar de novo no mérito político, Sim. cara, mas é uma situação. Sim. Cara, a gente pode ter um cenário A ou B aí com chances muito parecidas, obviamente, pesquisa dá para um lado, mas Até as pesquisas estão tão voláteis. oscilando, né? O mercado está volátil, Tá as todo mundo pesquisas volátil. também estão. Então, enfim, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. De repente, você estar posicionado no momento desse é muito mais perigoso do que você operar day trade. Claro. Eu, se eu sou um operador de day trade, eu vou colocar minha cabeça no travesseiro agora e vou dormir, sem estar preocupado se alguém vai mandar um tweet da PQP lá falando que a inflação veio assim. Você viu ontem, por exemplo, a inflação dos Estados Unidos. Cara, veio acima do esperado, cara, uma barra de queda do tamanho do mundo lá, e você tá posicionado, você tá pego. Uhum. Agora, o cenário de recessão nos Estados Unidos vindo muito forte. Exatamente. Né? Criptomoedas, por exemplo, um tweet do Elon Musk pode quebrar o mercado. Cara, Né? total. Aconteceu várias Ele vezes. faz o que já. ele quer com Ele as faz o que ele criptos, quiser. né, cara? Um cara desse tamanho, uma Uhum. baleia dessa. Mas enfim, no caso do trader que ele tá posicionado ele opera simplesmente day trade, cara, ele dorme. Uhum. O cara que tá com uma posição muito grande, de repente comprada, ou até vendida, Uhum. ele, entre o fechamento do nosso mercado aqui futuro às 18 e a abertura amanhã às 9, cara, tem coisa pra caramba acontecendo na Ásia, Uhum. daqui a pouco vai abrir Austrália, daqui a pouco, o mercado é 24 horas, né, ele é OTC. Sim. Então você tem a abertura de Austrália, daqui a pouco você tem a abertura de Tóquio, daqui a pouco você tem a abertura de Europa. Cara, dependendo de como vier o movimento até então, cara, a nossa bolsa já vai abrir com gap de 1% para cima, 1% para baixo, você meio que não tem defesa. Uhum. O day trader, a hora que abrir o mercado com o gap de 1% já de baixa, cara, ele já pode escolher se ele vai operar comprado ou vendido naquele dia. Uhum. E durante o período de operação, daquelas horas úteis do mercado, das 9 até as 18, cara, ele tem o stop lá com liquidez para sair no preço que ele quiser. Uhum. Coisa que se ele tiver um stop, por exemplo, e no dia seguinte abrir com gap, para quem não sabe é um espaço sem negociação, né, tal. É até bom a gente depois dar uma traduzida pra esse povo. Infelizmente tem Não, mas alguns manda bala, jargões. manda bala. Depois vocês põem a legenda Não, aí, a gente dá um vai jeito aí de... explicando. É. Enfim, então quando você tem esse espaço, digamos assim, já de abrir num preço muito abaixo do que o fechamento anterior, Uhum. se você tiver um stop naquele preço, cara, Uhum. você não vai pegar aquele preço porque já abriu abaixo. Tá. Então o risco que você estava aceitando tomar, posicionado, às vezes você vai sair pior do que você gostaria. Tá. No day trade não tem isso. É realmente para poucos, você tem que ter muita disciplina, você tem que ter um discernimento muito grande do que você está fazendo. Não é simplesmente abrir o gráfico, sair comprando e vendendo. Igual tem uns caras vendendo uma facilidade dessa. Não é isso, tá, galera? Tem que ter muita responsabilidade e precisa ter conhecimento antes de fazer qualquer coisa. Primeiro você aprende, depois opera, não o contrário. Às vezes, Sardinha às não vezes- nada com tubarão, hein? cara, a sardinhada disso? vem, Uhum. cara, faz aquelas cacas de sardinha mesmo, Uhum. depois vai tentar entender por que não deu certo. Perfeito. É o caminho errado, né, É. cara? Você primeiro aprende para depois, devagarzinho, um passinho de cada vez, sem pôr os pés pelas mãos. E aí sim você realmente consegue ter um resultado. Mas Uhum. tem que ter estudo, né, cara? Não adianta também simplesmente achar que todo mundo tá fazendo, porque as redes sociais estão fazendo um pouco esse desserviço, sabe, Rafael? Uhum. Então você vê, às vezes, os caras colocando boleta de 10, 20, 50 mil reais num dia, como se fosse uma coisa simples. E não é, né? E a galera que meio nova que tá chegando agora, o Brasil ainda não tem cultura, né, Uhum. de bolsa, esse tipo de coisa. Galera meio nova, às vezes, cai nesse canto da sereia, acha que é fácil e acaba pondo os pés pelas mãos, né? Uhum. Então- Agora, eu tô ainda tenho muita dúvida. cara. Não, Tenho vambora, muita vambora, dúvida. vambora. É, Tem bastante cerveja Tem ainda, bastante vambora. cerveja, tem 3 cervejas aqui no balde, aqui, na cerveja praia aí, a cerveja do condado. Agora, vem cá, o Antônio, você falou sobre, né, sobre o filtro que vocês usam para conseguir achar os traders, sobre, né, toda a lógica dos gráficos, né? Pra galera que tá em casa, né, só uma tradução rápida que a gente vai mandar pra galera. Ó, Bom, candle, né, candle, que é candle vermelho, candle verde. Quando você tem um gráfico, você tem um gráfico chamado gráfico de candles.
né? Que na verdade é uma vela, como se diria em inglês, né? Candle é vela em inglês, que é o formato do gráfico, né? Então, você vai ter um candle, né? Verde, que é, ou seja, um dia É um alta. gráfico de linha mais sofisticado, com mais Isso, informação no candle. Como se fossem né? várias velinhas, assim. Então, quanto maior o gráfico verde, por exemplo, é maior a alta do negócio. A vela verde é a vela mais alta, né? E Uma vela a- de força compradora. Exatamente, a vela de força compradora. E a vermelha é a de queda. Então, candle vermelho, candle verde. Isso é muito comum. Outras expressões que a gente pode usar, gap também é o espaço, né? Isso. Do Entre o gráfico. fechamento de um dia e a abertura do outro, quando não tem negociação nesse espaço. né? Exatamente, que aí você, para quem assim como eu, não tem o hábito de acordar 4h30 da manhã, 5 da manhã e ver o mercado, né? E, cara, se eu acordo 4, 5 da manhã, eu vou ver qualquer outra coisa, cara. Eu não vou. Não é o eu mercado. não vou ver mercado, não, cara. Eu tenho amor à vida. Mas de Tem repente essa, você né? muda esse conceito. Até Às o fim do vezes eu bate-papo. mudo. Às Vamos vezes eu tomando mudo. mais um pouco. Não, já eu tomando, daqui a pouco eu tô até virando day trader aqui também junto. Mas então qual que é a questão? Você tem um gap nesse sentido, do fechamento do mercado até a abertura. Você já percebeu, você aí de casa, que assim, o Ibovespa abriu 10 da manhã lá, 9h30 da manhã, enfim, 10 da manhã, com uma alta, abriu em alta de 1%. Só que às vezes ele pode ter fechado em queda de 2,5%. O que aconteceu nesse meio tempo? O mercado tá fechado? O mercado aqui tá fechado, só que o mercado lá fora tá aberto. Você tem um negócio chamado pré-mercado também que acontece, né? O Ibovespa futuro ele continua operando também antes do Atualmente, fechamento. atualmente o Ibovespa ainda fecha, né? Tem projeto Uhum. para ele ficar rodando também 24 horas, assim como o S&P americano, por exemplo. Uhum. Mas você tem aí um call de abertura antes realmente de... Mas é curtinho o espaço de tempo, né? 10 Sim. minutinhos É. antes do mercado futuro. Tem um call ali que é justamente para chamar compradores e vendedores e eles chegarem num preço de ajuste da abertura. E mandar ele bala. Mas, fatalmente, né? Se o mercado lá de fora estiver sangrando, digamos, estiver caindo, ele já vai abrir em queda. Se o mercado estiver eufórico, vai abrir em alta. Mas você não consegue, por exemplo, comprar ou vender no preço do fechamento do outro dia. Uhum. Começa a negociação naquele preço de abertura. Por isso que eu falei agora há pouco que, de repente, é arriscado você dormir posicionado. O day trade pode ser mais seguro se você souber usar, né? Claro. E você tem algumas ferramentas dos day trade que são importantes também. Por exemplo, stop loss, que é uma ferramenta para você Cara, parar. fundamental. a perda, que é fundamental para você Antes de aprender a ganhar, o cara tem que saber controlar o risco. erro, né? A manejar o erro. Né? Você tem, enfim, outras coisas que a gente vai aqui aprendendo. Você também de É o casa plano aí, B. manda sua pergunta. Vai mandando aí, vai mandando. Agora, sobre a Axie ainda, sobre o modelo, Vamos lá. o Antônio, você tem alguma, por exemplo, divisão? Quando a gente fala, por exemplo, de fundos, a gente tem portfólio lá, sei lá, 5% do portfólio vai para criptomoeda, 25% vai para renda variável, né, sei lá, em ETF, blá, 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 blá. Você tem também, nessa lógica da mesa proprietária, esse tipo de divisão dos traders? Ou por exemplo, pode ter 50% em cripto? Cara, pode ter 100% se for o caso. Mas e aí? Porque aquela só, de novo, lembrando que a gente faz day trade, Aham. na maioria dos casos. A gente não... A Axie Invest não é uma mesa de investimento. Aham. A gente tem o capital, deixa lá para os traders operarem, mas 80% de todo o nosso capital dorme líquido. Tá. Então não tem um gap, por exemplo, que vai quebrar a Axie um dia. Alguns traders até questionam, por que não liberam uma posição mais longa em ações, ou comprado ou vendido? Uhum. Porque existe um risco que é incalculável nisso. Uhum. Né? Enfim, é que o Trump saiu, né? Mas a cada tweetada que ele dava, às vezes, na madruga, do nada, cara, já fazia com que o mercado abrisse com 4%, 5% de alta. Joesley Day. O que não falta é... risco. No Cara, Brasil é o que não falta é aventura, né? Então a Aham. gente precisa realmente fugir do imponderável. Esse é o tipo de risco que a gente não consegue calcular. Uhum. Então, a partir do momento que você está líquido no final do dia, cara, acabou o susto. Todo mundo da Axia dorme. Perfeito. Né? Então, no outro dia, pode ter um maremoto acontecendo durante o mercado, mas você tem saída a qualquer momento. O stop loss está lá e vai ser acionado. O stop loss de um dia, no outro dia ruim, com gap, não tem defesa. Uhum. Se cair 5%, vai tomar 5%, se cair 10%, vai tomar 10% e assim por diante. E tem dado certo essa estratégia? Aí vocês estão desde 2017, Cara, né? Porque agora então, dá certo, porque aquela história, a gente não investe na cripto, a gente não investe em futuros, a gente não investe em ações, a gente tira dinheiro do mercado. Precisa fazer um movimento. Cara, o trader ele precisa saber comprar barato e vender caro. Tá. Não necessariamente nessa ordem, ele pode vender caro e recomprar barato, a diferença é aquilo lá. Então você precisa terminar, a gente precisa que esse conjunto de traders nosso, entre ganhadores e perdedores, tenha um saldo, um resultado positivo, se puder ser no dia melhor ainda, Excelente. mas principalmente num período maior até de um ano, Uhum. né? Porque, cara, tem dois tipos de trader que não toma loss, né? Não sei se você conhece. É o mentiroso e o que não opera. Perfeitamente. Tirando isso, pode ser você que é santista, pode ser o Pelé do trader, Pode ser o, pode ser o Pelé do Neymar do trader, que Aham. o cara toma loss, né? Um bom trader,
tem um índice de assertividade de 70%. Tá. Então, ele precisa ter o gerenciamento de risco dele muito ajustado para no dia que ele perder pouco. No dia que ele ganhar, ele conseguir um belo resultado para compensar os dias de perda, que certamente virão, entendeu, Rafael? Agora, ô, Antônio, eu tô com uma curiosidade que é o seguinte. Toda vez que a gente fala de day trade, né, normalmente, chega assim naquela lógica do estudo que foi feito numa faculdade. A bendita FGV. Que eu não poderia falar o nome Já agora, falei. mas já foi o nome agora. Não, todo mundo sabe. Todo mundo Todo sabe. mundo sabe. De que mais de 90% ali dos traders que né? estavam ali na experiência tomaram loss, aí tem lá uns loss absurdos e apenas, acho que 1% ou menos de 1% tiveram lucro com o negócio. Só que aí quando eu penso, por exemplo, na Axia, que você pega 3 mil traders, né, e dá sua grana lá e o cara roda, isso é meio que contrafluxo dessa pesquisa, não? Cara, então, alguns pontos aí dessa. É bom tocar nesse assunto, porque. Excelente. Cara, você falou pra mim, pode mandar bala. Não, então manda manda bala. Pode bater. Tá A ideia aqui é realmente ser o mais transparente possível. Vambora. Cara, ponto 1. Porque todo mundo, quando fala de trader, Pesquisa. traz a bendita pesquisa, né? Então, Perfeito. ponto 1. Qual a amostragem que essa pesquisa utilizou? Né? O 90% dos perdedores, cara, fizeram algum tipo de especialização, estudaram para isso, se prepararam para isso? Cara, não sabemos. A gente tem um número solto jogado aí, não dá para a gente levar muito a sério. Obviamente, eu não quero desmerecer a pesquisa, acredito que o resultado tenha sido esse, mas eu não sei que amostragem foi utilizada. Por outro lado, tem algumas outras questões aí. A gente fala que é possível, mas nunca fala que é fácil. Como nada. Qual a quantidade, por exemplo, o percentual de alunos bem-sucedidos na FUVEST, no vestibular concorrido? Cara, é muito menos do que 10%. Claro. Muito mais do que 90% não é aprovado. Cara, estamos em ano de Copa do Mundo. Jogadores de futebol. Qual é o percentual de jogadores de futebol bem-sucedidos que jogam em times de primeira divisão? Cara, eu fiz alguns levantamentos, inclusive, até para rebater esses argumentos. Cara, temos 350 mil jogadores federados como jogador de futebol. 80% deles, isso é dado que eu fui atrás realmente. 80% Você tava de tanto que os caras. Não, o cara... eu preciso achar Perfeito. uma realidade para esse número, porque se jogar isso solto, fica louco. 80% ganha menos de um salário mínimo. Tá. Considerando, inclusive, os que estão batendo cabeça de um lado para o outro, sem clube, enfim. 80% ganha menos de um salário mínimo. Isso é só profissional ou várzea também? Várzea também? Não, é profissional. Qualquer tipo de jogador que seja federado, que tá pergunta federação. qual é a sua profissão, eu sou jogador de futebol. Tá. Profissional, realmente, que está buscando isso como um ganha-pão, como uma atividade principal dele. Tá. 80% ganham menos do que um salário mínimo. De jogadores bem-sucedidos que jogam em primeira divisão, que ganham mais de 5 mil reais, cara, esse número ele vem para baixo de 1%. Tá. Então, se você pegar uma amostragem, 90% dos traders são perdedores, eu acho que está muito dentro de qualquer atividade de alta performance que você tiver. Cara, um jornalista realmente para trabalhar numa bela emissora, num bom programa, para ter o seu programa, para ter o seu BP Money, para ter o seu podcast próprio dentro de um canal aí de economia, cara, mais de 90% com certeza não vai chegar lá. Então, galera, não tem almoço grátis. Você que tá assistindo, pensa em virar trader, não é o Júnior da Axia aqui falando, porra, faça isso, esquece tudo e faz isso que vai ser fácil. Cara, não é fácil, como tudo na vida. Nada na vida realmente é de bom beijado. Se você quer ter um resultado bom, você precisa se dedicar. Né? Enfim, eu tô 23 anos nisso, cara, já vi muita gente quebrar mesmo, mas de quebrar na emenda, de não ter recuperação, tal, por conta de não ter cabeça para isso. Não é para qualquer um. Você tem que ter uma preparação, não só conhecimento de mercado, mas uma preparação principalmente psicológica para suportar realmente alguns dias ruins e entender nível de ansiedade, né? Cara, total. Então, você tem que ter um gerenciamento de risco muito bom, você tem que ter uma cabeça realmente muito focada naquilo que você quer, tem que ser resiliente, porque até você aprender, você vai tomar pancada do mercado, né? A gente tem um volume aí de B3 praticamente, 30, 40 bilhões de reais por dia, não é você que vai entrar lá e vai ser o bonzão. Né? Você tem que entender que o mercado é muito maior que você. Qual que é o objetivo? É entrar lá e pegar um pedacinho disso. Claro. O dinheiro está passando. Você está com uma loja, por exemplo, aberta na melhor avenida do Brasil, a Bolsa de Valores. Você tem liquidez, tem gente comprando e vendendo lá o dia inteiro. Depende de você comprar pelo preço certo e vender pelo preço certo. Ponto. Fantástico. Isso é o trader. Então, quando a gente vê essa pesquisa meio solta assim da FGV, até um pouco tendenciosa, não vou nem falar se foi algum setor da indústria aí que tá plantando alguma coisa meio diferente. Porque dá um processinho, nada a ver para um problema de estretamento. Cara, deixa os caras. Enfim.
Mas E aí? é assunto para um podcast inteiro. Isso. Mas enfim, Traz um advogado é, aqui, ele ajuda a gente a não a dar uma dá uma sambada. dá uma ensaboada. Isso. Tem Mas enfim, é o tipo de informação que eu acho que é um desserviço também, aí Uhum. para quem quer começar uma atividade nova. É uma das atividades que estão mais em alta, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, por conta até da pandemia, porque quando ninguém mais tinha emprego formal, foi uma saída quase imediata, né? Ou seja, a gente abriu 3 mil portas aí para quem quer. Enfim, e a coisa acaba evoluindo. Agora, poxa, a AXA está indo na contramão? Não tá. Como nós temos, cara, milhares de traders hoje em dia, para a AXA ganhar resultado, não precisa que a maioria dos traders ganhem. A gente precisa que o resultado inteiro seja melhor, seja mais positivo do que negativo. E tem sido? Então, a gente, felizmente sim. Deus é bom demais. E assim esperamos. Porque senão a gente parava no meio do caminho também, não Claro, vamos ficar tanto tempo dando soco em ponta de faca. Claro. Então, obviamente, não é um céu de brigadeiro, né? A gente está brigando todo dia, como nada é fácil, a gente acabou de falar. Você administrar também uma mesa hoje com o porte que a gente tem hoje também não é algo simples. Claro. Tem os nossos revés, tem as nossas dificuldades, mas a gente vai, graças a Deus, estamos indo bem. Mas, de qualquer forma, só como exemplo, tá? Se eu tiver 10% de traders ganhadores dentro desse meu time inteiro de 90%, lembrando que os caras já passaram por um filtro. Então, não é 90% do geral, né? Eu tô falando aqui de 90% de caras que já foram filtrados, porque muita gente sem condição não passou. Claro. Né? Cara, volta a estudar mais se você tiver condição um dia. Você vem operar conosco. Igual carteira de motorista, puxa vida. Cara, qualquer coisa na vida, pro vestibular, pra carteira de motorista, pra OAB. Você errou na baliza, você volta. Pra OAB, eu sou advogado também, eu tirei minha OAB lá. Pô, fantástico. Então pode falar à vontade. Não vou nem falar quando eu tirei a OAB, desde quando eu tirei a OAB eu só tô contribuindo também, pagando, eu não uso pra nada. Mas continuo, sou advogado pra todos os efeitos. Perfeitamente. Então se precisar um dia também, de alô, repente, você que vai processar esse programa. Tomar um susto aqui, a gente já, pelo menos uma defesa inicial, você já tem. Perfeitamente. Mas enfim. E a OAB é um exemplo muito clássico disso. Os caras ficam 5 anos estudando numa faculdade, se especializando, sai de lá, faz cursinho, e o nível de aprovação do cara que saiu da faculdade e tirou a carteira de OAB também está mais ou menos por volta de 10 ou 20%. Depois de 5 anos de estudo. Então é óbvio que se você pegar 100 pessoas aleatoriamente e falar assim, ó, vem fazer day trade. Cara, 90 vão quebrar a cara, ou 95. E os 5 que acertarem vão acertar sem saber por que acertaram. Porque é muito mais complexo do que algumas pessoas querem vender. Perfeito. Agora, uma coisa eu garanto pra você, o cara que realmente é focado, que sabe o que ele quer da vida, que sabe o que ele tá fazendo, que tem a cabeça no lugar e o pé no chão, né, não cai nesse canto da sereia, cara, ele vai fazer um planejamento para daqui 5, 10 anos, tá vivendo exclusivamente disso e, cara, com muita dignidade, sustentando a sua família. O problema maior é aquela ambição e a venda errada pelo próprio cinema, pelo imaginário popular, né? Marketing agressivo, cara, né? Marketing agressivo é complicado. Há 20 e poucos anos, quando eu comecei, na verdade, falava que operava em bolsa, falava assim, puta, é milionário. Cara, e não. Né? Pelo contrário, as aposentadinhas lá de Nova York ficam na frente de Dow Jones lá, vendo seu fundo de pensão como é que vai, né? Aqui no Brasil ainda tem realmente uma imagem muito distorcida disso. Então, o cara, ele entra às vezes para um mercado de renda variável, achando que vai ficar rico daqui 15 dias, daqui 1 mês, daqui 2 meses, e não vai. Você que está assistindo, não vai. Se alguém te vender esse peixe, é mentira. Aquelas fórmulas mágicas, ganhe R$1.000 por dia, tá operando não sei o quê, a estratégia do não sei o quê. Cara, isso não existe. Se existisse isso, eu automatizava isso no robô e não precisava contratar, não precisava ficar gerindo, administrando aí milhares de pessoas dentro da nossa empresa. Né? Então a gente contrata pessoas, cada uma com seu discernimento e tal, para no final disso tudo a gente ter algum resultado positivo. Então não é tão simples quanto as pessoas vendem. E eu sou um cara que eu gosto muito de falar isso, porque a gente fica fazendo parecer fácil às vezes, é meio irresponsável da nossa parte. Porque a pessoa às vezes larga uma faculdade, molecada nova se entusiasma, pô, vou viver de trade. Cara, deu certo 1 mês, 2, 3 meses, não quer dizer nada. Né? Enfim, o mercado ele tem muito viés de alta, de baixa, muda muito ao longo disso, você tem que estar se atualizando sempre para conseguir manter uma consistência ao longo do tempo. Não, apesar das operações, né, serem curtas às vezes, o trader scalping faz operação de segundos às vezes. Né? Você fica 2, 3 segundos posicionado, bateu no seu alvo, você sai. Apesar das operações às vezes serem muito curtas, o objetivo nosso é sempre de médio e longo prazo. A gente corre uma maratona. A gente acorda para todo dia, né? Então o cara que quer ser trader, ele tem que saber que todo dia daqui para o final da vida dele, ele vai acordar, ter que se preparar para aquele dia, porque não vai ter um outro dia igual aquele. Perfeito.
Então, cara, é determinação todo santo dia. Se Disciplina, acordar né? sabendo o que você tem que fazer. Exatamente. Se o trader não tiver disciplina, cara, nem começa. Tá. Não chega nem perto porque, cara, vai ser mais uma história triste de tantas que a gente tá acostumado a ouvir e mais um para a estatística da nossa querida FGV. Né? Exatamente. Inclusive, ó, você que quer iniciar no trade... Se eu estiver falando demais, você me né? avisa. Não, cara... Que a eu vou me ideia do empolgando programa- aqui e vai longe. Fica tranquilo, inclusive, eu tô com medo do tempo só do programa, que eu acho que a gente já deve estar perto do fim, mas a gente vai andando aqui no papo. Mas, ó, você que quer começar com trade de fato, ó, isso é importante o disclaimer também, Total. né? Ó, sabe, estuda antes, sabe? Isso é uma coisa que, inclusive, o Antônio, você falou muito bem, né? Eu gosto muito de cripto, eu palestro sobre cripto, eu vou muito em evento de cripto. Você é mas fera todo do mundo- cripto. Só nada. Vamos mandar um plano de Só avaliação da AXA pra Ó, você. manda bala, hein? Mas aí o que acontece? Eu tava lá no evento, lá no Rio de Janeiro, no Blockchain Rio, e o Caio Vicentino, que é amigaço meu, inclusive, um beijo pro Caio Vicentino aí, que é analista de cripto, uma pessoa perguntou para ele na plateia, o que eu faço para começar em cripto? Porque eu quero começar agora em cripto. Bitcoin tá $20 mil, Ethereum tá 1.000, pô, Ele já fez a leitura toda no mercado. eu fiz toda a leitura, cara. Eu sei que, cara, eu vou bombar de dinheiro, cara. Vou vender minhas coisas, vou começar em cripto. O que eu faço? O cara falou, primeira coisa que você tem que fazer é estudar, cara. Para de querer acertar o momento e achar que é um novo bilionário de dia para noite. Você não vai ser, sabe? Os caras querem abreviar o que não tem abreviação. Né, cara? Não tem, sabe? E isso é uma coisa que a gente pode ver, e é um cara que eu acho que você não deve gostar muito em relação à estratégia de investimento, que é o Warren Buffett. Só que, cara, ele é um exemplo vivo. Não, pelo Não. contrário. Ah, é? Você Pelo gosta do Warren Buffett, Cara, Antônio? pelo contrário, Boa sou fã. pergunta, hein? Se gostou dessa, editor, ó, já dá. Cara, Fantástico. sou fã. E aí? Eu sou trader, obviamente, de day trade, faço minhas operações, Uhum. mas investimento é para longo prazo. Tá, Eu sou um colecionador de ações. entendi. Cara, dificilmente eu vendo alguma posição minha de empresa que eu gosto, só se realmente mudou muito o cenário e tal, e não faz mais sentido manter aquilo. Então Mas você usa uma análise fundamentalista junto com a análise técnica também. Tipo, a análise técnica Cara, sua vai a mudando análise dia a dia. técnica vai te dar mais um momento de entrada Aham. ou de saída, né? Isso vale Aham. muito para operações, de tiro curto. Tá. Mas para investimento, a análise técnica vai te dar, de repente, um momento para você pegar um preço um pouquinho melhor tal. Mas para longo prazo tem que ser fundamento, né? Tá. Eu costumo até brincar, porra, a bolsa abriu em queda de 2%, a Petro de repente caiu 5%. Cara, uma empresa não fica 5% melhor ou pior num dia. Uhum. Né, cara? Não existe isso. Não existe. Caramba, hoje os caras acordaram dispostos a trabalhar. Acordaram a fim de trabalhar na Petrobras. Caralho, a empresa melhorou 5% o share dela. Cara, não existe. Aham. É especulação pura, Aham. né? O day trade, esse curtíssimo prazo. Uhum. Então, você que é investidor, né, que pensa realmente em ter parte das suas economias em ações, cara, tem que escolher boas empresas e ter paciência, né? Claro. Esperar o tempo de maturação. Porque tem muito, cara, outra babaquice que eu vejo aqui no Brasil, e eu fui numa emissora aí também teve um grande debate lá, né? Defende o day trade, outro defende. Enfim. E aí? Cara, não tem o melhor e o pior. Claro. Tem o melhor para determinada situação e o pior para determinada Cada situação. pessoa tem sua lógica. Cara, qual que é melhor? Day trade ou swing trade ou position? Ou Warren Buffett buying, foda-se dele lá? Aham. Cara, depende. Se Aham. for para você realmente fazer uma operação, querer ganhar um pouquinho mais alavancado, cara, você precisa do day trade. Claro. Então, a galerinha que tá começando de repente, porque é fácil a gente chegar para um cara de 20 anos às vezes, e falar assim, ó, olha o Warren Buffett aqui, ó, ele começou meio do zero, tá? Hoje ele tá com 80 e não sei quanto, tá bilionário, multibilionário americano. Uhum. Cara, beleza, mas eu tenho R$1.000 na conta. Uhum. Cara, o day trade para esse cara de repente vai fazer muito mais sentido. Uhum. O risco para esse carinha de 20 anos que está começando é não tomar risco. Cara, porque ele tem a vida inteira pela frente para fazer grana e para realmente poder lá na frente, de repente, que é a minha idade, vou fazer 50 anos agora. Uhum. Cara, eu já penso realmente em investimentos mais conservadores. Claro. Só que você, quando tem um capital pequeno, cara, desculpa, você tem que tomar risco. A hora de tomar risco é quando você é jovem. Claro. Não adianta você querer tomar risco depois com 60, 70 anos de idade, que você não tem tempo de alcance. Então, o maior risco para o jovem é não tomar risco. Day trade, swing trade ou position. Depende do seu momento de vida. Você tem muito capital, não precisa correr risco. Cara, você tem pouco capital, você deve correr risco. Essa é a grande diferença. Tá. Então, cara, eu sou fã realmente do Warren Buffett para aquilo que ele se presta a fazer. Ele faz muito bem. Então, Isso é uma coisa, inclusive, eu tava segue o velhinho, né, cara? Exatamente. Eu tava falando esses dias, inclusive, eu fui numa live faz pouco tempo, o pessoal me chamou lá, não, pô, vamos falar de cripto e tal, né, que eu sempre vou.
E aí o cara fala, pô, e o Warren Buffett e tal, né? Olha só, hein? Olha só, isso daqui Sujeira ao vivo. era exatamente o que eu queria. Sujeira ao vivo. Era Sujeira ao vivo. exatamente o que eu Pô, queria. Isso Cara, aqui é me põe uma fantástico. cerveja quente aqui. Isso aqui é A culpa é da fantástico. cerveja, né, minha? Ah, é? Quer trocar cerveja? Então troca Brincadeira, cerveja. brincadeira. É? Não, manda bala. É só pra dar uma justificada no Ah, stop entendi. loss aqui, entendeu? Entendi, stop loss. Não, mas vem cá. Olha ó. o risco de dormir em gap aí. Você não tem controle. Começou a andar aqui, você não para o mercado, amigo. Exatamente, é uma loucura. Mas o Antônio, eu tava até falando, né, lá numa live de cripto, poxa vida, o cara foi falar de Warren Buffett. Eu falei, cara, seguinte, se eu tô com uma dor de dente, eu vou no dentista. Se eu tô com um problema no carro, eu vou no mecânico. Se eu tô com um problema de dente, eu não vou no mecânico. Entende? Faz sentido. Essa é a lógica. Então, assim, pô, por que diabos, quando eu vou investir em tecnologia, eu vou ouvir o Warren Buffett? Entendeu? Por que diabos quando eu vou investir em cripto... A galera eu vou no mistura Warren as estações, Sabe? né, cara? Quer- Eles querem comparar Tem uma banana com solução fácil. laranja. Não adianta, né, não meu? adianta. Você tem que pegar outras bananas pra ver se aquela E banana... ver né? se rola a feira. Lógico. Esse é o ponto. Ah. Então, a lógica é básica, né? O Warren Buffett ele é excelente, cara, para mostrar o poder de juros compostos, lógica de buy and hold, mas ok, legal. Mas é capaz de não saber o que é um blockchain. Essa é a parada. Essa é a parada. Mr. Warren, explica o que é um blockchain. Exato. Oh, I ele don't know. teve um smartphone pô, em 2015, se eu não me engano. 2016, primeira vez que ele teve um smartphone. Né? Então, Desculpa, cara, vergonha. mas Os caras ficam isso aí secando minha fantástico. cerveja. Toma uma aí. Manda aqui, ó, ó, depois o editor vai tomar uma cerveja praia aqui fantástica. Não, Um é o beijo editor, pra é cerveja o praia. telespectador O ali. telespectador também. Esse viu? cara, essa Ó, cerveja tá você- boa, né? Qual que Uma aconteceu? cerveja excelente, inclusive, cerveja praia. Mas olha só, cara, aí, pô, isso é uma lógica que todo mundo acho que devia ter no mercado, de entender o que cada um se presta. Pô, não é porque você é muito fã do É economista... que o você brasileiro ele coloca é meio metido a saber de tudo, né? solução simples. Cara, tudo. Uhum. Desde a escalação da seleção até a economia. Cara, os caras estudaram a vida inteira, não dá solução para a inflação dos Estados Unidos. O cara estala o dedo, agora ele tem a saquei. fórmula mágica. Perfeito. Né? E é mais ou menos assim, né? Então, porra, Warren Buffett é ruim, é bom. Cara, pro que ele se presta a fazer, cara, ele é um exemplo. Claro. Ponto, acabou. O maior investidor Mas dessa ele não função do manja mundo. de criptomoeda, desculpa. Então não adianta querer imputar, misturar Claro. essas estações aí, porque não faz o menor sentido. Eu não vou fazer né, cara? eu não vou performar um transplante de rim. Eu não vou, entendeu? Tirar o siso do meu amigo. É. Entendeu? O Warren Buffett não sabe consertar a rebimboca da parafuseta do motor do carro dele. Aí, ufa, agora eu não vou comprar a rebimboca da proseta do meu Porra, do foda-se, o motor. Warren Buffett não é mecânico. Entendeu? né? Esse é o ponto. Então é a galera entender Desculpa o isso daí. palavrão, galera. Não, tá tudo É que eu me bem. empolgo. Tem umas happy coisas hour. que merecem. Happy Né? hour não tem problema, não. Mas, querido, pra gente conseguir finalizar aqui, o programa já tá chegando já no fim. Ó, todo o som aqui da galera. Sobe aí, editor. Qual que é o próximo passo da Axie Invest? O que tá vindo pela frente? O que está, pô, 2017, já faz 5 anos então, 3 mil traders, bombou, ok, legal, o mercado tá andando de lado agora, ou seja, você deve estar pensando no futuro, então o que vem pro futuro da O Axie? mercado de lado pra gente não importa, a gente opera Aham. qualquer tipo de mercado e tem estratégia pra tudo. Tem novidades vindo aí, né? Infelizmente não... Não pode falar. É aquela história, a gente... Um fundo, vai montar um fundo da Axie. Cara, muita gente pedindo, né? Aliás, Ó. né? Tem muita gente até se passando pela AXA. Anota isso daí. Alô, alerta, hein? Alerta realmente. Alerta, hein? Cara. Alerta fakes, hein? Inclusive, criar um fake meu, Cara, mandar mensagem pra minha avó, um babaca total. Juro por Deus, juro por Deus. isso aí é demais. Então, pessoas se passando pela AXA Invest, Uhum. entrando em contato com as pessoas, oferecendo rentabilidades maravilhosas. Aham. Galera, a AXA Invest não pega um centavo de ninguém. Nós não fazemos captação de recursos de terceiro em hipótese nenhuma. Se alguém em nome da AXA pedir um centavo para você para investir, pode acreditar que não faz parte do time da É AXA fake. Invest. É fake. E aí ele denuncia Isso pra tem onde? Pra quem ele acontecido. manda? Isso Cara, aí. se puder mandar até pra gente lá mesmo, a gente também põe o pessoal para ir Claro, atrás, você é tal. advogado, né, Mas, Antônio? mas de qualquer Processo caro. forma, eu acho que a pessoa tem que ter esse discernimento. Uhum. Muita facilidade, porque o problema é que a pessoa acaba acreditando em facilidades que não existem, né? Claro, Então, em nome da AXA, cara, nunca vocês vão receber, pelo menos por enquanto, claro. nunca vocês vão receber realmente proposta de investimento, esse tipo de coisa. Muita gente gente séria, né, entra em contato querendo que a gente administre na grana dos caras, querem colocar uma parte do capital na empresa. Então, por enquanto, a nossa empresa é uma empresa de capital fechado, não queremos, por enquanto, investidorando, aquelas histórias todas e tal. Então, por enquanto, a gente está realmente dando conta aí do recado. Se a gente for abrir para isso um dia, a gente vai divulgar sempre nas nossas redes sociais E vai oficiais. vir aqui também. Com certeza, a gente vai vir Perfeitamente. aqui. Perfeitamente. Mas, Thank então, you, né, editor? Tem que então fazer um algumas jabá. novidades que vêm ainda não é nessa linha de fundo, tal, esse tipo de coisa. Aham. É talvez em aumentar a quantidade de traders aí da nossa base, né? Que
É uma pergunta também que todo mundo faz, né? Porra, Claro. Antônio, e aí? 3 mil traders, vão parar de contratar? Não vão? Tô estudando, tô me preparando, de repente, para ir trabalhar na Axa, e de repente vocês fecham para captação. Cara, então, por enquanto, a gente não tem uma limitação. O trabalho remoto facilita isso. Então, o mesmo software hoje que dá conta de parametrizar e gerenciar 3 mil contas, vai gerenciar 30 mil contas da mesma forma. Né? Tá. Então, você que de repente está pensando aí nessa carreira e tal, a gente, por enquanto, não tem parada aí, previsão de parada de contratação, muito pelo contrário. A gente está acelerando pra caramba, estamos trazendo planos novos, plataformas novas também, né? Que a gente é meio refém de uma plataforma ou outra ainda do mercado. Então a gente está buscando plataformas novas aí que a galera tem pedido. Temos melhorado repasses aí para traders iniciantes, inclusive, acho que isso é legal. A gente sabe que o começo da carreira de trader é meio difícil, o cara ainda está vindo de estudo, não tem muito Igual capital. qualquer carreira, né? Sim, e de trader não era para ser diferente. Então a gente tá com benefício agora também, sem prazo para terminar, que a gente contrata o trader e os 6 primeiros meses a gente dá 100% de repasse para ele. Uau. Ou seja, tudo que ele fizer com o nosso capital, a gente repassa para ele, não fica com um centavo. Depois de 6 meses, obviamente, a gente começa a fazer esse split, essa divisão, porque a gente também precisa ganhar alguma coisa. Claro. Mas como a gente está bem capitalizado Existe e tal, almoço grátis também. o nosso projeto é de médio e longo prazo mesmo, né? A gente quer realmente evoluir com esse business nosso. Então a gente faz um investimento no trader que está pensando em começar, porque como ele vai ganhar menos no começo, tá, galera? Não cai naquele canto da sereia que vai ganhar muita grana. Então vai ganhar um pouco menos no começo, mas a gente vai dar 100% do repasse para dar uma compensada nesses primeiros meses de carreira. E depois, obviamente, a hora que ele estiver mais equilibrado, a gente vai começar a dividir o resultado com ele. Então, são alguns projetos, alguns benefícios que a gente está trazendo para os traders que a galera tem gostado bastante, né? Então, cara, tô animadíssimo, cada dia mais motivado, pé embaixo. Que legal. E, cara, não temos parada por enquanto, vamos embora. Que legal. Que legal. Antônio, cara, Boa. fico muito feliz de Foi ter bom te papo, recebido né? aqui nessa estreia, cara. Puta, cara, que legal. Assim, papo super bacana. Né? Eu acho que a galera agora de casa sabe que é uma mesa proprietária, a Já dá lógica pra- de tudo Vamos isso. quebrando aí os paradigmas. É claro, né, cara? vem Galera- aqui no meu programa quando quiser, não só aqui, como todos os programas da casa, sabe que a gente gosta muito da Axia aqui no BP. E, cara, é isso aí, meu. Quando quiser voltar, tamo Boa. aqui, tá certo? Show de bola. Obrigado, Perfeito. obrigado aí pelo convite, foi uma honra aí participar do programa. Perfeito. E a você de casa que esteve conosco nessa sexta-feira aqui de estreia do Happy Hour BP, muito obrigado pela sua presença. Se inscreva aqui no canal do BP Money, deixa seu like, enfim, novamente um agradecimento à Cerveja Praia, que é a cerveja do Condado aí, realmente aí, fantástica. E que é tá boa, hein? conosco. É boa, não? Boa. Tá vendo? boa, Falei pra boa. você. Falei pra você. Então, gente, queria agradecer do fundo do coração todos vocês que estiveram conosco nessa estreia do Happy Hour BP. A gente tá aqui no canal do BP Money de segunda a sexta, 6 horas, 6h30, enfim, você encontra a gente aqui no nosso canal do YouTube com muito conteúdo bom de mercado financeiro. Então siga a gente nas nossas redes sociais, ó, Muita dicção calma indo nessa embora, hein? hora. Nas nossas redes sociais e também aqui no nosso YouTube, tá certo? Ativa o sininho, enfim, a gente tem live, tem outros Compartilha. programas. Compartilha. Vai com tudo. Perdendo a Pose, né? Que é o programa de pimenta que a gente tem aqui também. O Happy Hour Boa. BP também tem uma outra coisa de cripto vindo aí. E outros programas também chegando aqui na casa. Então já se inscreve aqui, não perca nada e mande seu comentário para quem você quer assistir aí, qual o tema que você quer ver. Enfim, a gente está super aberto para construir esse canal com vocês. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo, logo. É isso aí. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Boa. E corta. Show. Valeu. Show de bola, Antônio. Show de bola, maravilha. Aí, pô. Sem Bom demais.